prezados alunos e alunas. Nós vamos dar agora início à nossa unidade 2, certo? E vamos falar sobre o pensamento social brasileiro e a formação do Estado. Então, na unidade 1, a gente discutiu a relação entre a administração e o contexto brasileiro. Agora, na unidade 2, a gente vai aprofundar essa discussão a partir das categorias do pensamento social brasileiro. O objetivo aqui é compreender como determinados conceitos ajudam a explicar a formação do Estado e da administração pública no Brasil. Não se trata apenas da teoria de forma aplicada, de forma abstrata. É um olhar analítico que permite interpretar a realidade institucional brasileira. Então, o pensamento social brasileiro, ele buscou responder uma pergunta central: como se estruturou o poder político no Brasil? Para compreender essa pergunta, a gente precisa entender que a administração pública atual, como ela se comporta. A gente precisa entender também as bases culturais e políticas que moldaram o Estado brasileiro. A estrutura administrativa não surge neutra, ela carrega as heranças históricas. E é por isso que os conceitos como patrimonialismo, formalismo, coronalismo, eles continuam sendo relevantes, porque muitas vezes a gente encontra traços, desses conceitos em algumas regiões do país. Então, o patrimonialismo, o que aconteceu no patrimonialismo? O patrimonialismo, ele descreve uma forma de organização em que não existe uma separação clara entre o que é público e o que é privado. Existe uma confusão desse patrimônio. O gestor, ele se considera dono do patrimônio público. Então, o poder, ele é exercido de forma o quê? De forma personalista. Os cargos, os recursos públicos, eles foram tratados como uma extensão dos interesses particulares dos gestores públicos. Essa característica marcou profundamente a formação política brasileira, pois muito tempo esse conceito ele era permitido dentro da gestão pública brasileira. Então, mesmo com as reformas posteriores que aconteceram, traços patrimonialistas persistiram na cultura institucional brasileira, quer dizer, nas instituições brasileiras. O ponto importante aqui é que você entenda que o patrimonialismo não é apenas um fenômeno do passado. Ele ajuda a explicar resistências institucionais e dificuldades na consolidação de práticas plenamente impessoais, que é uma característica que a gente vai ver mais à frente da burocracia. O formalismo aparece como outra característica relevante. Ela se refere à valorização excessiva de normas e rituais formais. Em alguns casos, o cumprimento da forma pode se distanciar da efetividade prática, ou seja, é mais importante cumprir uma norma, cumprir a forma, do que atender ao cidadão. O cidadão fica em segundo plano, a norma torna-se mais importante. Isso ajuda a explicar porque determinadas estruturas administrativas mantêm forte apego aos procedimentos, mesmo quando estes procedimentos não produzem resultados eficientes e eficazes. O formalismo, ele pode ser visto como uma tentativa de racionalização, mas também pode gerar rigidez institucional. Quer dizer, existe um engessamento da estrutura administrativa, de natureza pública. O mandonismo e o coronelismo. O mandonismo e o coronelismo são associados ao exercício concentrado e personalista do poder local, especialmente na Primeira República,
Lideranças regionais exerciam um controle político por meio de redes de dependência e influência. Essas práticas reforçaram a concentração de poder e dificultaram a consolidação de instituições plenamente impessoais. É importante que você perceba como essas formas de organização política influenciaram a administração pública no nível local. A ninguém-dade, a ideia de ninguém-dade nos leva para outra dimensão da formação brasileira. Ela revela a consolidação histórica de exclusão e de invisibilidade social de parcelas significativas da população. Isso vai impactar o desenho das políticas públicas e a relação do Estado e da sociedade, a relação entre esses dois atores, o Estado e a sociedade. Um Estado formado em contexto de profundas desigualdades carrega essas marcas estruturais. E a burocracia agora racional legal, que foi um marco importante para toda a gestão pública brasileira. Então, como contraponto às práticas personalistas, consolida-se a ideia da burocracia racional legal. O que é que isso quer dizer? Que existe agora uma gestão baseada em normas, em hierarquia e em pessoalidade. Que busca-se a organizar a administração pública de forma previsível e técnica. Mas a consolidação desse modelo no Brasil ocorreu de maneira gradual e incompleta e com algumas disfuncionalidades. O resultado foi uma convivência entre práticas modernas e permanências tradicionais, pois o modelo patrimonialista não deixou de existir, né, dentro das instituições brasileiras. A inter-relação entre esses conceitos que eu estou falando para vocês agora, o ponto mais importante dessa unidade que a gente está vendo é perceber que esses conceitos, eles não atuam de forma isolada. Um não parou para o outro existir. Eles começaram a coexistir. E as mudanças, elas são graduais, certo? Eles se sobrepuseram. Então, a administração pública brasileira não pode ser explicada por uma única categoria em numa única época. Existe a coexistência de patrimonialismo, formalismo e tentativas de racionalização burocrática da gestão pública. Essa complexidade explica por que as reformas administrativas, elas nem sempre produzem as rupturas definitivas entre os modelos. Então, nessa unidade, quero que vocês reflitam se esses conceitos, como é que esses conceitos, eles ajudam a que você interprete a realidade da gestão atual. Ou eles já foram superados? Então, existe aqui uma análise crítica. Então, vocês estudem com atenção, né, essa unidade, pois ela é essencial para que possamos compreender as reformas administrativas nas próximas unidades. Então, até a nossa próxima aula. Obrigada.